nós vamos avançar, falando um pouquinho da mediação, da conciliação, da arbitragem, da negociação, da justiça restaurativa e agora posicionando a conciliação, a mediação, a arbitragem e a própria justiça restaurativa dentro dos métodos. Nós já vimos que existe uma diferença entre os métodos consensuais e os métodos adversariais. Nós já vimos que existem vários processos, várias técnicas, várias ferramentas que podem ser compatibilizadas por você, profissional do direito. Quando nós temos métodos adversariais, o que vem à sua cabeça relativamente aos métodos adversariais? A regra, e em geral, vem aos operadores do direito, a função do juiz. O método é adversarial. O juiz faz o quê? Qual a forma de atuação do juiz? Atendendo a alguns critérios, alguns princípios, ele é provocado por meio de uma petição inicial, ele recebe, então, é exercitado o direito de ação, ele recebe aquilo, ele chama a parte contrária para que oferte uma contestação, as partes dizem como pretendem provar o seu direito, as partes trazem as provas, depois de colhida as provas, de manifestação das partes sobre as provas, dentro daquilo que nós chamamos devido processo legal, contraditório, ampla defesa, o juiz impõe uma decisão. A mesma lógica vale para a arbitragem. Então eu poderia dizer no primeiro momento que os métodos adversariais mais conhecidos, julgamentos pelo sistema judiciário, pelo juiz, e o julgamento que se dá por meio do processo arbitral, ou seja, pela arbitragem. Métodos consensuais. Não há produção probatória. O que eu enquadraria dentro dos métodos consensuais? Poderia dizer, eu enquadro a conciliação, a mediação, a negociação, a própria justiça restaurativa eu posso enquadrar dentro dos métodos consensuais. Vamos começar a trabalhar algumas distinções um pouquinho mais avançadas sobre arbitragem, conciliação, mediação e conciliação. E depois, ao final, vamos ver essa sexta porta que eu chamo de acesso à justiça, que é uma ideia inovadora que tem a ver com as práticas restaurativas. Vamos lembrar aqui as portas, né? Eu posso imaginar uma primeira porta, uma porta da Poder Judiciário. Vamos começar por ele, que é o mais comum, né? Então a porta do Poder Judiciário é a primeira dessas portas. Uma segunda porta, eu posso imaginar a conciliação. Posso imaginar a conciliação como uma porta que também é conhecida desde a Constituição do Império no Brasil. Eu posso imaginar uma terceira porta, que é a porta da mediação. Eu posso imaginar a porta da negociação. E aí, então eu tenho Poder Judiciário, eu tenho a conciliação, eu tenho a mediação, eu tenho a negociação. Quais outras portas que eu tenho de acesso à justiça? A arbitragem. E aí vem a sexta porta, que é a porta da justiça restaurativa. Alguns poderiam me perguntar, mas aí são só essas as portas de acesso à justiça? É evidente que não, né? Nós podemos encontrar em outros países muitas outras portas, algumas até que têm alguma semelhança com as portas que nós encontramos no Brasil. Mas o mais importante é que a gente comece a perceber que existe uma diferença entre os métodos adversariais, que são aqueles impositivos, e aqui a gente já traz uma nova ideia, que é uma solução heterocompositiva. O que significa solução heterocompositiva? Vem de cima para baixo, vem de fora para dentro. Solução heterocompositiva. Nos métodos adversariais, normalmente a solução é uma solução heterocompositiva. Nos métodos consensuais, de regra, a solução é autocompositiva. O que significa uma solução autocompositiva? É de dentro para fora. É uma solução que as próprias pessoas encontram os resultados desejados. A solução vem das próprias pessoas. Então eu já tenho agora métodos consensuais, métodos adversariais. Nos métodos consensuais, de regra, eu uso a forma autocompositiva e nos métodos adversariais, eu uso a forma heterocompositiva. Essa sexta porta de acesso à justiça, que é a porta da justiça restaurativa, normalmente nós temos nessa sexta porta algumas ideias da justiça criminal. Mas não é só isso, né? Eu mesmo funciono no meu tribunal como voluntário, como facilitador de práticas restaurativas. E vocês vão me perguntar, mas como assim?
um magistrado pode facilitar práticas restaurativas? Eu facilito práticas restaurativas no meu tribunal nos casos em que eu não vou julgar. E aí você vai me perguntar, mas são casos criminais, professor? Não, não são casos criminais. De regra, esses casos em que eu facilito a justiça restaurativa no meu tribunal, é um centro de soluções de conflitos que acontece em segundo grau. Então, os desembargadores, quando tem algum conflito, que eles entendam que é um conflito de difícil solução e que a solução adjudicada, ou seja, a solução do Poder Judiciário, típica, que é a impositiva, não vai produzir resultados, eles encaminham para o centro de solução de conflitos em segundo grau. E aí eu recebo esses casos. Normalmente são questões de família. E aqui também já abre-se a oportunidade de nós começarmos a trabalhar de uma maneira ainda geral a distinção que se faz entre os métodos consensuais e métodos adversariais, entre a própria conciliação e mediação, as duas dentro dos métodos consensuais, e começarmos a entender um pouquinho melhor. Relação de família, de regra, os sociólogos falam em relações multiplexas, são relações de vários vínculos. Contrário das relações de vários vínculos, nós temos relações de um único vínculo. Então, eu já tenho, dentro dos métodos consensuais, conciliação e mediação, eu começo a trazer uma primeira distinção. A mediação mais adequada para situações de vários vínculos, a conciliação mais adequada para situações de um único vínculo. E onde entra a justiça restaurativa? A justiça restaurativa se aproxima da ideia de mediação quando se diz que ela também é adequada para questões de vários vínculos ou questões multiplexas, mas ela não se confunde com a mediação. Na justiça restaurativa, nós vamos verificar que existem algumas peculiaridades, né? Eu quero, como primeira provocação, para que nós pensemos, então, nessa sexta porta de acesso à justiça, que é a justiça restaurativa, você imaginando um conflito, vamos começar com o conflito criminal mesmo, alguém procura a autoridade policial e registra uma ocorrência. Vai à autoridade policial e registra uma ocorrência. Essa ocorrência, o delegado de polícia, então, com essa ocorrência, faz um inquérito ou lavra um termo circunstanciado que vai ser mandado para os juizados especiais. O juiz, recebendo aquilo, encaminha ao promotor, ou o promotor, diretamente recebendo aquilo, pode oferecer uma denúncia. A partir do momento que o promotor oferece uma denúncia, essa denúncia é recebida pelo juiz, a vítima perde o controle da situação, porque o Estado assume essa condição de titular da ação penal. Isso, algumas vezes, pelas pessoas, nessas relações de vários vínculos, não é muito bem compreendido, né? Você imagina, então, que o processo criminal prossiga e que saia uma sentença, independente do tipo de sentença, sai uma sentença condenatória, vamos tomar por esse exemplo. Então, registrou a ocorrência, aí saiu o inquérito, por exemplo, o promotor ofereceu denúncia, o juiz recebeu a denúncia, todo o processo se estabelece dentro do contraditório, da ampla defesa e o juiz decide. E o réu recebe, então, uma pena. Se o réu e a vítima se encontrarem, vamos imaginar que sejam vizinhos dentro dessa ideia de relações multiplexas, quando o réu encontrar com a vítima, o réu pode simplesmente encarar a vítima de frente, olhar nos olhos da vítima e dizer: eu já paguei o que eu devia para o Estado e, portanto, eu não devo nada para você. Certo? Quero que você imagine essa situação. Agora vamos imaginar a situação diferente. O processo tramitou e ele foi absolvido. E aí ele encontra novamente com seu vizinho e ele diz assim: eu não devo nada para você. Olha no olho da vítima e diz: eu não devo nada para você porque eu fui absolvido. Eu não devo nada para o Estado. Veja que a relação está muito distante, porque a relação não é mais relação entre pessoas, mas agora é a relação do Estado. Quando nós falamos em justiça restaurativa, a gente faz um contraponto com a justiça retributiva. E ninguém precisa dizer da importância do monopólio jurisdicional, ou seja, o Estado ter assumido em algum momento a necessidade de julgar todos os conflitos. Ok. Entretanto, há necessidade agora, e a justiça restaurativa procura resgatar isso, a necessidade de que as pessoas nas suas relações sejam melhor compreendidas, assumam as responsabilidades. Então, embora
a justiça restaurativa não se confunda com a mediação, ela permite, a partir da fala e da escuta, uma melhor comunicação e uma responsabilização, afastando um pouquinho, trazendo o Estado de uma maneira a participar dessa relação, trazendo a sociedade para participar dessa relação, mas não mais só com a função punitivo-repressiva, pagar o mal com o mal, como é a justiça retributiva. A ideia da justiça restaurativa, em linhas gerais, portanto, é permitir que as pessoas tenham a exata compreensão de que, ocorrendo um conflito, ele merece solução. E essa solução pode ser encontrada pelas próprias pessoas, da vítima, do autor do fato, da vítima e do ofensor. E essa é a relação interessante. Pode ser utilizada para fundamentar a justiça restaurativa, e hoje tem várias linhas de atuação, mediação vítima-ofensor, mediação criminal e a própria justiça restaurativa, por meio de conferências familiares e por meio, talvez, até de círculos restaurativos que têm sido mais utilizados no Brasil, como nós veremos na nossa sequência. Avancemos agora falando mais um pouco sobre os métodos adversariais e os métodos consensuais. Avancemos pensando que cada um deles tem as suas características, e nós já falamos em outras oportunidades. Nenhum deles é melhor ou pior do que o outro, apenas nós vamos ter que encontrar um senso de adequação. Um pode ser melhor ou pior do que o outro, dependendo das circunstâncias, mas em geral nós podemos dizer que eles não concorrem, eles trabalham de maneira cooperativa e cabe a nós outros profissionais encontrarmos a adequação necessária para cada um desses métodos, né? Então vamos verificar, a partir de agora, que é possível, sim, nós termos uma heterocomposição, e eu já expliquei inicialmente o que significa essa ideia de heterocomposição. Normalmente acontece nos métodos adversariais, probatório, aquela ideia, métodos adversariais. Lembra do juiz, lembra do árbitro, métodos adversariais. Solução de fora para dentro, a solução heterocompositiva. É isso que nós chamamos de heterocomposição. É uma decisão de um terceiro, que vem de fora para dentro. Vamos lembrar que nos métodos adversariais, também chamados de métodos não consensuais, existe a ausência de cooperação. Ou seja, é um jogo competitivo. Ou seja, as pessoas são consideradas partes, cada um com seus argumentos. E, ao final, cada um apresenta os seus argumentos. O juiz, analisando os argumentos de cada uma das partes, ele encontra uma solução. Quando o juiz encontra essa solução, nós chamamos essa solução de solução adjudicada. Por que nós chamamos de solução adjudicada? Porque é uma solução que efetivamente vem de fora para dentro. Essa solução adjudicada é a solução imposta pelo juiz, ou num processo arbitral, é a solução imposta pelo árbitro. Uma das partes ganha e a outra parte perde. Nós temos aqui a possibilidade, então, de imaginar que, quando eu estou em face de métodos adversariais ou não consensuais, sempre existe ao final uma solução, que se denomina ganha-perde. E algumas vezes o que nós verificamos é que o que uma parte ganha é exatamente o que a outra parte perde. Essa é a característica básica dos métodos adversariais ou não consensuais. Vamos lembrar que nos métodos adversariais ou não consensuais não há cooperação, portanto, de regra, embora hoje a gente já possa imaginar uma legislação mais moderna, uma legislação mais autêntica à realidade social, trazendo dentro dos métodos consensuais alguma possibilidade de cooperação. Então, o novo Código de Processo Civil, por exemplo, já traz a possibilidade de que todos cooperem para o alcance de um objetivo maior, que é, ao final, a justa composição do litígio. Então a gente já começa a ver uma flexibilização em relação a essa afirmação, mas a regra geral continua sendo essa.
nos processos adversariais, a regra é a ideia da dialética, né? Um apresenta uma posição, vem uma tese, depois vem uma antítese e a síntese é a solução do magistrado. Vamos perceber que quando nós falamos em métodos consensuais, as coisas começam a se alterar. Em que medida as coisas começam a se alterar? Começam a se alterar quando eu percebo, por exemplo, que na autocomposição a solução é das próprias pessoas. Na autocomposição, o que eu tenho é uma solução que vem de dentro para fora. O método consensual, portanto, ele importa em uma busca de que as próprias partes encontrem a solução adequada. Veja, falamos em oportunidades anteriores daquilo que nós chamamos de processo socrático ou maiêutica, né? Dizem que Sócrates ele fazia o seguinte, ele fazia perguntas reflexivas e as pessoas respondendo às perguntas que ele formulava encontravam as melhores soluções. Quando alguém compreendia a dinâmica operacionalizada por Sócrates e o denunciava dizendo, você fez com que você achou uma solução para o meu problema. E ele dizia, não, eu sou que nem uma parteira. Fenaretes, a mãe de Sócrates, era parteira. Então dizem que ele usava muito essa construção, né? Maieuestai significa dar à luz. Maiêutica, daí a origem da palavra maiêutica, dar à luz às ideias. Então Sócrates fazia o que nós hoje, profissionais do direito, temos que fazer nos métodos consensuais, por meio da autocomposição. Fazer com que seja possível que as pessoas deem à luz as suas próprias ideias e assim acabem achando a solução adequada para o seu problema, de uma maneira cooperativa. Diferente dos métodos adversariais, diferente da forma heterocompositiva, onde há uma competição e há partes, aqui nos métodos consensuais há interessados e há um processo cooperativo. Todos devem cooperar para que os interesses possam ser verificados, as necessidades de todos atendidas e, ao final, se encontre, se isso for de mútuo consenso das partes, uma solução amigável à divergência. A solução, ela é construída toda ela a partir da vontade das partes. Ainda que na conciliação, e nós vamos ver que há uma diferença, mais algumas diferenças entre conciliação e mediação, e que na conciliação o conciliador algumas vezes possa até orientar, intervir um pouco mais no mérito do conflito, para tentar fazer com que as pessoas cheguem a uma solução, ainda assim a solução ela vem de dentro para fora. São as próprias pessoas que devem ser estimuladas a encontrar a verdadeira solução. E ao final, diferente lá da solução heterocompositiva, diferente da solução de um ganha, o outro perde, aqui todos ganham. Então é possível, por meio da solução autocompositiva, que eu tenha ao final um resultado ganha-ganha. Todos se beneficiam com o resultado. Diferentemente lá do método adversarial, em que há um ganha e o outro perde. E algumas vezes o que um ganha é exatamente o que o outro perde. Aqui nos métodos consensuais, todos podem ganhar. Essa é, em base, em resumo, a essência dos métodos consensuais. Vamos avançar um pouquinho agora, retomando a ideia da arbitragem. A arbitragem, se eu tiver que defini-la, e eu vou ter que começar, eu quero que você pense aí numa definição de arbitragem, né? Primeiro, ideia básica da arbitragem, que eu quero que você grave nesse momento, é que implica em renúncia ao Poder Judiciário. Ou seja, uma vez que haja a arbitragem, ela implica em renúncia ao Poder Judiciário. E ela integra qual dos métodos? Pensa aí, me responda. Qual dos métodos faz parte da arbitragem? Exatamente. Método adversarial, juntamente com a ideia do Poder Judiciário. Ela implica em renúncia ao Poder Judiciário e eu trago aqui uma definição minha, inicial, né, sobre a arbitragem. Vamos pensar um pouquinho sobre essa minha definição. Convenção, ou seja, uma manifestação de vontade, no sentido
de que defere a um terceiro, não integrante dos quadros do Poder Judiciário, ou seja, não integrante dos quadros da magistratura, a decisão a respeito de questão conflituosa envolvendo duas ou mais pessoas e que independe de qualquer homologação judicial. Essa ideia inicial é que eu quero que você grave. Então, a arbitragem faz parte dos métodos adversariais, a forma é ainda heterocompositiva, porque a decisão vem de fora para dentro, e isso implica em renúncia ao sistema judiciário. Temos então aqui uma ideia de que, se num primeiro momento eu tinha a solução do Poder Judiciário como a solução que era aquela do monopólio jurisdicional, todos os conflitos eram levados ao sistema judiciário, agora de uma maneira mais flexível, abre-se a possibilidade, estimula-se outras soluções, estimula-se a autonomia de vontade do cidadão para renunciar ao Poder Judiciário e encontrar uma solução mais adequada. Então essa é a essência da ideia da arbitragem. Quero que você pense, por exemplo, que em algumas circunstâncias a arbitragem pode ser melhor do que o sistema judiciário. Em outras, não. Vamos lembrar, nenhuma das possibilidades, das formas ou dos métodos é melhor do que o outro, vírgula, dependendo das circunstâncias. A doutrina tem recomendado a arbitragem normalmente para questões técnicas, questões que especialistas podem resolver a questão muito mais rápido e de maneira mais efetiva do que o sistema judiciário. Eu, como magistrado, algumas vezes eu preciso, para decidir uma questão técnica, eu preciso escolher um perito, porque tem uma questão técnica que refoge à área jurídica e eu preciso que um perito me diga, naquelas circunstâncias, eu preciso que ele me esclareça algumas questões. É possível, por meio da arbitragem, que haja renúncia ao Poder Judiciário e eu opte por um árbitro especialista em determinada questão. E, portanto, o que eu ganharia com isso? O próprio árbitro já tem condições técnicas para poder julgar a minha questão. Em linhas gerais, o que eu quero que você grave agora, portanto, são essas características da arbitragem. Primeira característica, ela implica em renúncia ao Poder Judiciário, é uma renúncia convencional, autonomia de vontade é expressada no sentido de que eu não quero que o meu caso vá ser submetido à apreciação do Poder Judiciário, porque eu quero que um terceiro, ou mais de um terceiro, pode ter arbitragem com vários árbitros, né? Que esse terceiro resolva a minha questão. É parte do método adversarial, forma heterocompositiva, e que implica em uma renúncia ao sistema judiciário. Aquilo que for decidido pelo árbitro é, em regra, irrecorrível e independe de homologação judicial. Ou seja, não precisa que o magistrado dê valor, homologue a decisão do árbitro, porque a decisão que o árbitro proferir, de acordo com a sua escolha, ela vai ter os mesmos efeitos do que uma decisão judicial. Vamos avançar um pouco agora, falando um pouquinho sobre a nossa velha conhecida. Eu tenho tratado assim a conciliação porque desde a Constituição do Império ela já vige o nosso ordenamento jurídico brasileiro. A conciliação ela tem algumas características interessantes, tem todo o seu histórico, passando por momentos em que ela foi melhor aplicada. Aqui no Brasil mesmo, a Justiça do Trabalho há muitos anos já aplica a conciliação, a ideia de conciliação. Nós tivemos no Brasil uma evolução muito boa da conciliação a partir da ideia dos juizados de pequenas causas, na década de 1980, por exemplo. Nós tivemos a ideia da conciliação nos juizados especiais cíveis e criminais, depois que veio a Constituição da República, 1988. Depois veio a conciliação para os juizados especiais cíveis e criminais,
Nós tivemos então lá o artigo 98 da Constituição da República trazendo a ideia da conciliação, pedra de toque dos juizados especiais civis e criminais, e aí ela começa a trazer alguns contornos melhores, efetivamente, a solução. Sai de um momento em que a conciliação era muito intuitiva, todo mundo achava que sabia fazer conciliações, não se utilizava essa visão interdisciplinar que hoje nós vemos que é muito importante, tratar das relações humanas, da comunicação, tratar de aspectos psicológicos da conciliação, e ela passa de intuitiva para uma conciliação técnica. E é isso que nós conseguimos ver. Hoje, na definição que faço da conciliação, fica clara para mim a ideia de que não mais é a conciliação um processo intuitivo. Não é mais possível que se imagine a situação daquele conciliador que entra numa sala de audiência sem nenhum preparo e diga, tem conciliação? Tem acordo? Essa pergunta não pode mais ser formulada, porque isso mostra um aspecto intuitivo. Antes de você fazer uma pergunta se tem acordo, se é que você deve fazer essa pergunta, tem todo um processo de aproximação das pessoas, de escuta, de permitir que as pessoas se expressem. A minha definição, a definição que eu trago, é uma definição singela, mas que traz alguns elementos e que eu quero conversar com você agora. Conciliação, processo técnico não intuitivo, desenvolvido pelo método consensual, na forma autocompositiva, em que o terceiro, imparcial, após ouvir as partes, as orienta, auxilia com perguntas, propostas e sugestões para encontrar soluções, com base na lide, que possam atender aos seus interesses e as materializando em um acordo que conduz à extinção do processo judicial. Essa, então, é a posição que eu trago, é uma definição que eu trago sobre conciliação. O que dá para perceber disso? Dá para perceber que eu enquadro a conciliação, primeiro, método consensual, a forma autocompositiva, e trago algumas características aqui que eu quero que você pense, primeiro, dizendo que cabe ao conciliador orientar as partes. A intervenção do conciliador pode ser mais interventiva em relação ao mérito do conflito, porque ele pode sugerir algumas soluções para o conflito. O que, na prática, eu tenho recomendado é que o conciliador, antes de que faça qualquer sugestão que possa intervir no mérito das relações, ele realmente possa integrar essa relação de uma maneira mais interativa. Eu só posso interagir com as partes, fazendo sugestões, desde que eu esteja verdadeiramente inserido nesse contexto. Eu só posso fazer isso desde que eu tenha recebido efetivamente a confiança das partes. Eu perceba que o processo de comunicação é fluido, que o processo está fluindo naturalmente e que eu tenho condições de intervir. Caso contrário, é melhor que eu não intervenha. As soluções têm que ser buscadas pelas próprias pessoas. Vamos lembrar do Sócrates com a ideia do processo maiêutico, trazendo, portanto, a ideia de que é a solução das partes que deve ser prestigiada. É a solução autocompositiva que deve ser prestigiada. E a minha participação deve ser apenas com um catalisador. Até tem um amigo, que é o Juan Carlos Vezula, um psicólogo. Ele costuma dizer que quanto mais o terceiro for desaparecendo da relação, como se fosse um membro biodegradável, é a expressão que ele utiliza, até buscou essa expressão de uma juíza francesa que é conhecida dele, e o conciliador, então, portanto, nessa relação tem que ser biodegradável. Quanto ele menos aparecer, melhor. E quanto menos ele contaminar a vontade das pessoas, melhor. É possível, então, que na conciliação o papel do terceiro, embora autocompositivo, tenha alguma intervenção. Só que essa intervenção ela tem que ser sutil. De preferência que essa intervenção se dê por meio do processo socrático, ou seja, fazendo perguntas, formulando perguntas, e as pessoas, ao responderem às perguntas que o conciliador formular, elas próprias possam encontrar a melhor solução.
É interessante também nós percebermos que a legislação mais moderna, por exemplo, o novo Código de Processo Civil e a Lei de Mediação. Vamos começar pelo novo Código de Processo Civil. O novo Código de Processo Civil traz uma distinção técnica relativamente à conciliação comparada à mediação. O que ele diz, o Código de Processo Civil? Que é recomendável, preferentemente, a conciliação naquelas situações em que não há relacionamento anterior entre as partes. Faz sentido isso, porque, como nós vimos, para relações de um único vínculo, é interessante a conciliação. Para relações de vários vínculos multiplexas, nós vimos que a mediação pode ser mais interessante. Um outro componente que eu pus na minha definição, no meu conceito prévio aqui de conciliação, e eu quero que você perceba, é o conceito de lide. Na conciliação eu estou enfatizando a lide, porque a conciliação velha conhecida nossa do sistema judicial, ela tinha por base a lide, e normalmente a conciliação continua ainda tratando da lide. Embora ela possa abranger outras questões, a conciliação ainda é muito focada na lide. Outra condição básica para que a gente possa, para este momento, lembrar na conciliação, é que a conciliação pode demandar um tempo de trabalho menor do que o tempo da mediação. Exatamente porque as pessoas não têm relacionamento anterior, eu posso, de certa forma, intervir no mérito do conflito e talvez assim eu consiga resultados com maior rapidez. Então essa é a essência, em linhas gerais, da nossa velha conhecida conciliação. Na sequência nós vamos ver agora outras distinções em relação aos outros modelos. Agora vamos avançar falando um pouquinho da mediação. A mediação foi, para o sistema brasileiro, alguma coisa verdadeiramente revolucionária. Eu lembro que comecei a trabalhar e estudar a mediação há muitos anos. Lembro de um professor que me introduziu a ideia de mediação e arbitragem, e eu comecei a falar sobre mediação. Quando eu começava a falar sobre mediação, as pessoas me perguntavam, mas você está falando de conciliação? E realmente eu tive dificuldade ao início de trabalhar a ideia de mediação. Cheguei até a dizer que quando falava em mediação eu dizia, na verdade é a verdadeira conciliação. Então eu trabalhava a ideia de verdadeira conciliação, mas na verdade o que eu estava querendo dizer é que realmente já estava aparecendo no Brasil a ideia de que havia alguma coisa diferente, alguma coisa interdisciplinar, que podia buscar outras ferramentas, ferramentas da psicologia, da antropologia, da comunicação, para fazer com que a solução do conflito pudesse acontecer de uma maneira mais efetiva. Eu trago aqui para vocês a ideia de que é um processo, e portanto eu já, na conceituação prévia que apresento, é um processo transdisciplinar. Ela própria já é um método, mas eu digo que também é uma técnica lato sensu, mas ao mesmo tempo é a arte, porque verdadeiramente o que nós podemos perceber é que a mediação congrega a possibilidade de eu ter várias possibilidades de interação com o objetivo maior de buscar a autocomposição, de buscar com que os interesses das partes sejam revelados, a lide sociológica seja revelada. Eu crio um espaço seguro de comunicação, um espaço seguro da própria aprendizagem do processo. Então vamos lá tentar entender um pouquinho melhor essa definição e esse conceito que trago preliminar de mediação. Processo transdisciplinar é técnica lato sensu, ela mesma é um método, é a arte que se destina a aproximar as pessoas interessadas na resolução de um conflito e induzi-las a perceber no conflito a oportunidade de encontrar, por meio de uma conversa, soluções criativas, com ganhos mútuos e que preservem o relacionamento entre elas. Então essa é a posição que eu apresento já desde a minha dissertação de mestrado, lá no ano 2000, eu apresento essa
essa ideia. Quero que você pense um pouquinho sobre isso, talvez tenha que imaginar que dentro de um conceito que é fluido, né, nós passamos por vários momentos. Da nossa conciliação intuitiva, passamos a ter uma conciliação técnica, e agora eu tenho uma mediação. A mediação como esse processo mais complexo, esse processo único, esse processo que faz com que os verdadeiros interesses das partes possam se revelar de uma maneira gradativa, fazendo com que as perguntas criativas que eu possa formular resultem em respostas e essas respostas possam chegar à verdadeira solução pacífica dessas controvérsias. O propósito da mediação, diferente do propósito da conciliação, não é chegar apenas a um acordo que resulte na extinção de um processo, né? Na conciliação, essa foi a lógica tônica da conciliação. Eu tinha que chegar num acordo, né? Contrato, por exemplo, da transação, contrato do direito civil, concessões mútuas para prevenir ou evitar litígios. E eu matava a extinção do processo, né? Eu extinguia o processo com a apreciação do mérito. Na mediação, o propósito é aproximar as pessoas e fazer com que elas próprias percebam o conflito, possam elas mesmas encontrar soluções mútuas para os conflitos. Código de Processo Civil, legislação mais atual, mais moderna, faz também a distinção entre conciliação e mediação, dizendo que na mediação, preferentemente se aplica, o mediador deve atuar nos casos preferencialmente em que haja relacionamento anterior entre as partes. Vocês lembram que a natureza da relação, lá para a conciliação, relação de um único vínculo. Aqui na mediação, relação multiplexa, relação de vários vínculos e, ao mesmo tempo, relacionamento anterior entre as partes. Que tipo de relacionamento? Não é relacionamento jurídico. Pode até ser relacionamento jurídico, mas qualquer relacionamento anterior recomenda-se a utilização da mediação. Outra distinção que nós podemos fazer, relembrar que quando eu falei da conciliação, eu disse que o conciliador poderia intervir no mérito do conflito, talvez algumas vezes sugerindo uma solução, mas para isso ele haveria de ser cauteloso, né, em relação a isso. Aqui ele não pode sugerir soluções. Então, eu posso fazer uma distinção em relação à existência ou não de vínculo anterior entre as partes. Havendo vínculo, mediação é mais adequada. Não havendo vínculo, preferencialmente a conciliação. E sobre a participação do terceiro. Terceiro, na conciliação pode sugerir soluções do mérito do conflito, mediador jamais. O mediador deve ser aquilo que Sócrates dizia, um bom perguntador. Processo maêutico. Ele deve ajudar as pessoas a parir as ideias das pessoas. E parindo as ideias das pessoas, a ideia de maieuestai, dar à luz as ideias das pessoas, elas próprias encontrem as soluções mais adequadas. Essa é a essência da mediação. Quando nós vamos ver a mediação, na sua conceituação legal da lei de mediação, também nós vamos encontrar sempre uma característica de que a mediação é um processo único, é um processo que visa a aproximação das pessoas e que elas próprias encontrem a solução. Por isso eu defino ela como um método consensual na forma autocompositiva. Essa é a essência em geral que eu quero que você grave nesse momento relativamente à mediação. Agora, é interessante que nós percebamos alguma característica interessante, né? Os métodos adversariais, algumas vezes, eles eram só competitivos. Por isso nós falamos em partes, né? Uma parte e outra parte. Os métodos consensuais nós chamamos de interessados na solução do conflito. A mais moderna legislação, o Código de Processo Civil, começa a trazer alguma ideia de cooperação nos métodos adversariais, mas ainda é sutil. E essa sutileza está na terminologia da lei quando diz assim, métodos negociais, poderão ser utilizados métodos negociais. A ideia de negociação é bem interessante e nós vamos trabalhar então agora a ideia de negociação e justiça restaurativa. Vamos começar então pensando um pouquinho sobre negociação. O que eu trago na ideia de negociação? Negociação é um processo
e técnica destinada a resolver diretamente as divergências. Algumas vezes é interessante que as próprias pessoas, elas próprias sejam estimuladas a resolver os seus conflitos, independente da participação de um conciliador, de um mediador ou de um árbitro. Então, por isso, eu defino como uma técnica destinada a resolver diretamente as divergências. Para que ela possa verificar os verdadeiros interesses, as percepções, tendo por objetivo criar, manter ou fazer evoluir um relacionamento baseado na confiança, gerando ou renovando compromissos múltiplos, facilitando a formulação de opções e proposições para um acordo ou novos acordos. Então essa é a definição que eu trago de negociação. Se nós pensarmos no novo Código de Processo Civil, há hoje um certo estímulo à ideia da negociação. Poderão ser utilizados métodos negociais para a resolução de conflitos, para criar um ambiente favorável à conciliação. A Faculdade de Direito de Harvard, lá na década de 80, traz a ideia da negociação. Roger Fisher foi um dos pesquisadores que traz a ideia da negociação. Ele faz uma pergunta assim: se você tiver um conflito e tiver de recomendar alguma sugestão às pessoas, o que você recomendaria? E assim começa, lá na década de 80, a discussão sobre a negociação. Hoje, a negociação direta ela é estimulada. O Código de Processo Civil, embora todo ele pautado na lógica ainda adversarial, pelo método adversarial, começa a trazer algumas coisas de negociação. Por exemplo, é possível negócios jurídicos processuais. É você definir o procedimento. O procedimento passa a ser agora mais flexível. É possível você regular, você pensar num planejamento estratégico em relação a própria negociação. Então, negócios jurídicos processuais. Veja que interessante que nós estamos falando de métodos adversariais, mas que já começam a trazer algumas ideias dos métodos consensuais. Negócios jurídicos processuais, técnicas negociais para ajudar a aproximação das partes. Nesse contexto, então, a negociação faz parte, portanto, do processo. Quanto mais nós pudermos estimular as pessoas para que elas próprias possam resolver os seus conflitos, mais isso deve ser estimulado dentro do processo civil brasileiro. Vamos agora falar um pouquinho sobre as práticas restaurativas. Fizemos lá uma introdução sobre justiça restaurativa, vamos agora avançar um pouquinho. O que acontece relativamente às práticas restaurativas? Elas buscam, essas práticas, ressignificar o papel da justiça retributiva, que é aquela pagar o mal com o mal. A ideia do olho por olho, dente por dente. Essa ideia, embora tenha representado no passado uma evolução de proporcionalidade, olho por olho, dente por dente, hoje, no contexto atual, precisa haver uma ressignificação. Nós costumamos dizer que hoje no processo criminal tradicional, quanto pior a vítima for para o acusado, melhor é para o Estado. É mais ou menos assim, ela é uma testemunha qualificada. Quanto mais ela lembrar dos fatos e possa melhor servir à acusação, o promotor fica satisfeito porque vai poder embasar a sua condenação. Entretanto, a vítima tem um papel que precisa ser compreendido e há muitos anos já se discute a ideia da vitimologia. A ideia, portanto, da vítima ser valorizada naquilo que precisa ser valorizado. A ideia da vítima participar do processo e não só o Estado assumir em nome da vítima o papel do interesse público, da disponibilidade da ação penal e afastar a vítima desse processo. A vítima precisa de respostas, a vítima precisa de informações e algumas vezes essas informações não são dadas pelo processo criminal tradicional. Há necessidade, portanto, dentro da ideia da justiça restaurativa, de uma responsabilização daquele que cometeu um ato infracional ou cometeu um crime, porque a vítima precisa ela própria encontrar significado para essa situação. Tem alguns princípios da justiça restaurativa, 3 pilares pelo menos nós podemos enquadrar como básicos. Tem de haver a responsabilização, tem de haver uma autonomia de vontade, tem de haver
uma integração da sociedade para que esse processo possa se estabelecer de uma maneira efetiva. Howard Zehr, que é um dos pensadores, no nosso material de apoio nós trazemos então a ideia de responsabilização, de respeito e ao mesmo tempo de responsabilidade. Responsabilização do autor do fato, respeito, a ideia de ressocialização. São vários R's que nós podemos encontrar dentro da ideia da justiça restaurativa, mas todas elas tendo o foco não só na vítima, mas tendo no foco também no agressor e o foco na sociedade. Todos eles têm que se integrar. Há uma valorização das pessoas, há uma ideia de que as pessoas precisam ser valorizadas na sua dignidade, seja a vítima, seja o agressor, com envolvimento sempre da sociedade. Vamos rememorar alguma coisa que nós falamos ao início dessa nossa conversa, que é muito importante que as pessoas sintam-se responsabilizadas por seus atos. Na medida em que, com o processo tradicional, se a vítima e o réu se encontrarem, independente do resultado, parece que sempre o Estado é que já resolveu. Se ela for absolvida, o réu não deve nada porque o Estado já absolveu. Se ela for condenada em cumprir a pena, não deve nada para a vítima porque já cumpriu a pena. Essa situação precisa ser ressignificada. É possível, nessas relações de vários vínculos, que as pessoas sentem, que as pessoas conversem, a fim de que a solução possa se estabelecer. A ideia, então, da justiça restaurativa é efetivamente promover a aproximação entre a vítima, o agressor, as suas famílias e a comunidade. E para isso é fundamental que nós tenhamos o desenvolvimento daquilo que a gente chama, nos métodos consensuais, de escuta ativa. É importante que cada um possa ouvir a sua história, cada um possa ver recontada a sua história e possa compreender de maneira empática a situação do outro. Um dos pontos fundamentais também é a busca da reparação dos danos e o atendimento da necessidade de todos os envolvidos. Então a justiça restaurativa tem algumas dessas características que precisam ser vistas como fundamentalmente necessárias a ressignificar esse papel da justiça retributiva. Aquela ideia de prevenção geral e de prevenção especial, imaginando que a pena vai servir como um desestímulo à sociedade em geral ou ao próprio penalizado, de que isso não mais se repita, não faz mais sentido. E veja que nós estamos trazendo várias coisas que aconteceram há muitos anos. As primeiras nações dos Estados Unidos, lá do Canadá, da Nova Zelândia, já trabalham com processos consensuais de solução de conflitos. Na Nova Zelândia, por exemplo, as primeiras nações, os Maori, eles têm lá uma característica que foi fundamental para o governo neozelandês aplicar as práticas restaurativas. Em determinado momento, um equivalente ao promotor de justiça interveio na comunidade Maori porque um adolescente havia cometido aquilo que nós chamamos de um ato infracional. E o promotor determinou o internamento daquele adolescente, retirar o adolescente da sua comunidade. Em determinado momento, os Maori se reuniram e entenderam que retirar o adolescente da sua comunidade era uma infração muito mais grave do que a própria infração que o adolescente havia cometido lá na sua comunidade. Chegaram à conclusão de que aquilo que o Estado neozelandês estava fazendo era uma agressão. Bom, foram verificar, houve um grupo de pesquisadores que foi conhecer a forma de solução de conflitos lá na Nova Zelândia e chegaram à conclusão de que lá o sistema não gerava reincidência, o sistema gerava o comprometimento da vítima, do agressor e da comunidade. Todos juntos resolviam o conflito. E para os Maori, mais importante do que punir o agressor era fazer com que o ato não mais se repetisse. A partir disso, houve uma evolução desde 1989 e na sequência, começando com os adolescentes infratores. Hoje o governo neozelandês, leia-se em inglês, adota
práticas restaurativas dentro do próprio sistema oficial. Esse processo está acontecendo de maneira muito parecida no Brasil. No Brasil, começam os juízes a perceber que há uma inadequação no processo repressivo punitivo e que, para alguns casos, há necessidade de que as pessoas conversem. Ser crime ou ser uma infração civil é uma questão de política legislativa. A justiça restaurativa pode ser aplicada não só em processo civil, processo penal, nas relações multiplexas de família, de vários vínculos, podemos encontrar as práticas restaurativas, e no Brasil tem sido utilizado, além das conferências familiares, tem sido utilizado a prática dos círculos restaurativos, fazendo circular a palavra de um por um, cada um contando a sua história e, ao final, as próprias pessoas encontrando a solução para os seus conflitos. É um desafio muito interessante e a justiça restaurativa faz parte de uma sexta porta de acesso à justiça. Nós temos a primeira porta, o poder judiciário, temos a conciliação, temos a mediação, temos a negociação, temos a arbitragem e agora nasce uma sexta porta. A ideia da sexta porta das práticas restaurativas. Nós vamos ver ainda, em outras oportunidades, um pouco mais dessas portas de acesso à justiça, dessas múltiplas portas de acesso à justiça. Mas por hora eu quero que você grave que a justiça restaurativa tem uma base interessante. Muda a lente, e o professor Haldzer fala trocando as lentes, né? Nós trocamos a nossa lente retributiva por uma lente cooperativa, ressocializadora. Por isso se fala, então, em justiça restaurativa ou práticas restaurativas. O Conselho Nacional de Justiça, por meio da Resolução 225, também traz uma ideia para que possa ser aplicada no Brasil a justiça restaurativa. É esse o nosso desafio que hoje se apresenta. Na prática, os desafios se apresentam de maneira cada vez mais complexas. Cresce a população, aumentam e diversificam-se os conflitos. Cabe agora a nós outros profissionais do direito pensarmos que precisamos sair de uma zona de conforto. As nossas profissões estão sendo ressignificadas, né? E é isso que eu quero que você pense nesse momento. Vamos tentar sair da nossa zona de conforto, vamos pensar que os conflitos eles existem e demandam uma transformação, uma necessidade de melhor compreensão a partir daquilo que nós pudemos encontrar com base teórica, agora a ideia de um saber fazer seu, saber fazer meu, mas um saber fazer teoricamente sustentado. É isso que nós vamos ver. Perceba que nós temos dentro da dinâmica dos conflitos, cada vez mais complexos, a ideia de que precisamos verdadeiramente sair dessa zona de conforto. Nós precisamos perceber que essa teoria ela existe para nos dar instrumentos, ferramentas de alcançar intencionalmente um resultado mais desejado. Por isso, cada vez mais, conclamo você, profissional, operador jurídico, a pensar o conflito de uma maneira positiva, de uma maneira construtiva. Na prática, o próximo conflito que surgir é uma verdadeira oportunidade para que você possa encontrar uma solução mais adequada. Não uma solução que importe em renúncia a direitos ou importe em guerra, briga, adversidade, mas uma oportunidade de crescimento, uma oportunidade de ajudar as pessoas a que elas próprias encontrem as verdadeiras soluções. A verdadeira justiça só se encontra no consenso. Agora, eu já tenho à minha disposição, você tem à sua disposição, um conhecimento maior, um conhecimento mais avançado relativamente aos métodos consensuais, métodos adversariais. Eu já começo a ter uma noção de que não existe uma única porta de acesso à justiça, que é a porta adjudicada. Eu começo a perceber que existe a possibilidade de nós termos tribunais multiportas, ou de nós termos múltiplas portas de acesso à justiça. E aqui
eu começo a perceber que eu já tenho na conciliação, na mediação, na arbitragem, na negociação e na justiça restaurativa muitas possibilidades. De agora, a partir do conhecimento que tenho sobre o conflito, a partir da análise das relações entre as pessoas, eu posso encontrar a solução mais adequada. Nós passamos de uma ideia inicial de solução alternativa de conflito, era uma alternativa ao sistema judiciário, e eu abria múltiplas portas alternativas, para pensar agora que essas soluções alternativas, elas devem ser também adequadas. E eu falo então, soluções adequadas aos conflitos. Como que eu vou encontrar a solução mais adequada? Encontrando em algumas dessas portas, em alguns desses métodos, a possibilidade de avaliar qual deles melhor se adequa ao caso concreto. A ideia da concretude, aquilo que nós falávamos desde há muito tempo do processo judicial, o juiz, a partir da lei, fazendo a submissão da lei ao caso concreto, fazia concreto o direito. Agora não é mais fazer concreto o direito, mas é encontrar a solução adequada, intencionalmente desejada, que é a busca da pacificação social, a busca dos mútuos interesses das pessoas. E ao final as pessoas têm de sair satisfeitas com uma solução que represente definitivamente um ganho para todos. Não dá mais para se conformar com a situação de partes. Parte a parte, solução ganha e o outro perde. Agora nós temos a possibilidade de oferecer às pessoas uma possibilidade ganha-ganha, uma solução de encontrar a pacificação social satisfazendo o interesse de todos e não apenas o interesse de uma só pessoa. Esse é o nosso desafio. Vamos em frente, porque tem muita água ainda para rolar nessa ideia de modernidade líquida que você, profissional, faz parte.